Você já parou para pensar que todos os livros que estuda quando está na faculdade foram escritos por um especialista? Estamos falando de um especialista do tipo PhD e de alguém que tem propriedade no assunto em questão. Pode ser um escritor iniciante, mas uma referência em determinado tema ou com vasta experiência na área. Dê uma olhada em livros jurídicos, por exemplo. O tipo de escrita é diferente, a quantidade de referências a artigos e leis é enorme, e o vocabulário mais ainda. É o famoso juridiquês. Só alguém familiarizado com o universo do direito é capaz de escrever de uma forma natural. Fique aqui que este é o nosso assunto de hoje. Olá, eu sou Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Diferente dos livros de ficção, onde a gente cria uma história, escolhe os personagens e desenvolve um enredo com criatividade, os livros técnicos são feitos à base de pesquisa e experiência. Um personal trainer, por exemplo, é capaz de publicar um ótimo livro falando dos benefícios da atividade física para a saúde, com exemplos de atividades para praticar, explicando movimentos, quais músculos estão sendo envolvidos, como fazer de maneira correta para evitar lesões e aí para fora. Você tem vontade de escrever um livro sobre algo específico da sua área de atuação? Tem algum estudo, experiência ou ponto de vista que gostaria de compartilhar, mas não sabe por onde começar? Então veja o que é necessário para escrever um livro técnico. Por mais que entenda do assunto, é sempre bom se aprofundar para encontrar a melhor maneira de passar a informação. Anote suas ideias e vá atrás de mais conhecimento sobre o universo que as envolve. Lembre-se que escrever um livro técnico significa ter o seu conteúdo utilizado como referência para aprendizado e consulta. Por isso, o conteúdo precisa ser relevante. Como saber se você está no caminho certo? Converse com as pessoas que você considera público-alvo desta publicação. Pergunte quais são as dúvidas delas em relação ao tema escolhido e o que elas gostariam de saber e não encontrar em outros livros. Quanto mais informações você tiver, melhor será. Essa etapa é importante para organizar os assuntos, inclusive para estruturar o seu livro. Converse com especialistas, assista documentários, busque pesquisas e artigos que auxiliem no embasamento do seu conteúdo. Estudos são sempre valorizados, principalmente se a sua área de atuação for ligada às ciências biológicas, por exemplo. Existem muitas publicações norte-americanas especializadas na publicação de artigos com base em estudos de diversas áreas. Vale a pena pesquisar. Diferente de uma história de ficção, onde é importante que você leia o livro na ordem para compreender os detalhes do enredo, no livro técnico, cada capítulo precisa ter um começo, meio e fim. Com conteúdo organizado, a leitura fica mais fluida e a consulta mais fácil. Em um livro sobre determinada especialidade da medicina, por exemplo, cada capítulo pode ser sobre uma doença ou um tratamento dessa doença. Em um livro sobre tecnologia, os capítulos podem ser
divididos por tipos de software e assim por diante. Já falamos sobre a importância do título em outras publicações aqui em nosso canal. No caso dos livros técnicos, essa escolha deve ser muito bem pensada, pois influenciará diretamente no volume de vendas do seu livro. Você precisa incluir palavras-chave relacionadas ao tema ou à área de atuação e detalhar o assunto abordado no subtítulo para destacar o diferencial do seu conteúdo perante os outros livros já publicados sobre o mesmo assunto. Uma estratégia tanto para vendas online, já que as buscas são feitas por palavras-chave, quanto em livrarias. Aqui temos mais uma particularidade dos livros técnicos, a revisão. Quando alguém diz que determinado assunto precisa de revisão especializada, não necessariamente significa que você vai dar o conteúdo escrito para um colega de profissão, dar uma olhadinha se está tudo certo. A não ser que ele seja realmente especialista no assunto, e mesmo assim você vai precisar de um revisor profissional para fazer os ajustes finais. É fundamental entregar o seu livro para quem realmente entende. A pós-produção é tão complexa e importante quanto todo o processo de escrita em si. Você sabia que existem revisores especializados em determinadas áreas? Além de fazer a revisão ortográfica e gramatical, esses profissionais conseguem auxiliar na checagem de nomenclatura de doenças e revisão de sintomas, no caso dos livros médicos, e na conferência de artigos e leis, no caso de livros jurídicos. São eles que vão conferir se a jurisprudência foi citada corretamente, se aquela lei ainda é válida, se existe alguma atualização ou não. Você tem que divulgar o seu trabalho. O trabalho do escritor não acaba depois que o livro foi escrito, muito pelo contrário. Divulgue seu livro nos grupos dos colegas de profissão, faça um resumo sobre ele e publique na sua rede social. Convide algumas pessoas para uma roda de conversa sobre o tema abordado, presenteie pessoas influentes na área, como professores universitários que podem recomendar o seu livro para seus alunos. Abra um canal nas redes sociais para falar sobre o tema e o livro. Tudo isso vai lhe ajudar para você vender muito mais o seu livro técnico. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.